Bom, vamos lá começar mais um dia, mais um webinar da nossa linda campanha Não Podemos Parar. Eu sou Larissa Carvalho, Master Relations aí, trazendo um tema para vocês muito interessante hoje, que é Reinventando a Roda. E nada melhor, nossa convidada especial aí para falar sobre esse tema, né? Silvana Torres, fundadora e atual presidente aí da Markup, a agência de live marketing, um segmento aí que foi, assim como nós, o turismo, foi um dos mais afetados. Muito bem-vinda, Sil! Obrigada pelo convite, Lari, obrigada a toda a audiência, é um prazer estar aqui com vocês, dar um pouco de otimismo, né, no meio desse caos todo que a gente está vivendo, porque de verdade, eu sempre acredito que alguma coisa fica, algum legado fica, algum aprendizado fica, eu acho que é nisso que a gente tem que focar. Então, eu queria agradecer o convite, para poder compartilhar aí um pouco de uma luz, uma Inspiração. brisa, né? Um otimismo aí no médio e longo prazo. Obrigada pelo Exatamente. convite. Eu que agradeço muito aí seu tempo, imagino que vocês estão passando aí, né, se desdobrando aí para conseguir passar da melhor forma por toda essa crise aí. Bom, começa comentando pra gente, né, se vocês já estão há tanto tempo no mercado aí, então começa contando desde quando que vocês começaram e assim, contextualizando, né, vocês já passaram por vários momentos, talvez não tão difíceis como esse, mas já passaram por vários outros momentos, né? Conta um pouquinho pra gente como começou aí a marcar. Coincidentemente, esse mês de abril a gente completa 26 anos de mercado, então sim, a gente já passou por muitas aventuras, por muitas canetadas do governo, por muitas crises, e a bem da verdade a Markup nasceu em 1994, no mês de abril, foi quando nasceu junto com a gente o Plano Real, que foi uma loucura. Então, assim, de verdade, a gente já viu muita coisa, já passou por muita dificuldade, e esta crise eu acho que é inédita para qualquer pessoa, qualquer ser vivo nesse planeta, né? Ela é ímpar, porque ela impacta não só num nicho, não só num país, não só num mercado específico, mas ela afeta o mundo todo. Isso eu acho que é inédito. Eu acho que nem nas guerras mundiais o impacto foi tão worldwide, né? Então, assim, realmente é de cair o queixo o que está acontecendo, mas eu tenho certeza absoluta que todos nós sairemos mais fortalecidos disso tudo. Depois de uma tempestade, vem a bonança, e aí eu acho que a gente vai colher frutos incríveis quando vier a calmaria, de verdade, acredito nisso, pela minha experiência, de todas as crises que eu já vi, quando elas acalmam, vem coisa muito boa em seguida. E Sil, até mesmo o segmento, né, de live marketing passou por tantas mudanças ao longo desses 10 últimos 20 anos, sim, né? Então já está um pouco no DNA, um pouco do segmento. Como que você vê isso? Eu acho que a gente tem uma fortaleza, esse setor do live marketing, ele é um setor que se adapta muito rápido, que muda muito rápido, que é muito flexível, é muito ágil. É diferente, por exemplo, de uma grande indústria. Você pega, por exemplo, uma marca de eletroeletrônico, imagina que o varejo está todo fechado, os vendedores estão em casa, só tem venda por e-commerce. Você imagina a linha de produção de uma indústria com um chão de fábrica gigantesco, é muito difícil para eles terem a velocidade que a gente tem do live marketing, serviços em modo geral, de se adaptar a esse novo ritmo, né? Então, eu acho que o live marketing, neste aspecto, é privilegiado, porque a gente consegue tomar decisões e ajustar o business com uma velocidade incrível. E está no DNA mesmo, né? Porque a gente ganha conta, perde conta, participa de concorrência, ganha, perde, aumenta a equipe, diminui a equipe. Então, isto já faz parte do olhar do empresário do live marketing, ajustar as necessidades do mercado com o nosso negócio. É exatamente isso que a gente estava falando, né? Inclusive os aprendizados, né? Olha a quantidade de aprendizados. Cita alguns aqui pra gente, Sil, de aprendizado que a gente pode tirar dessa grande crise que a gente está vivendo. Eu acho que a gente ainda está vivendo no meio dela, a gente está. Eu não quero aqui ser profeta, não quero aqui ser uma vidente, mas de tudo que eu já li, já me informei, de diversas fontes, de diversas ideologias, eu acredito que a gente está do meio para o fim desse isolamento, né? Não estamos no começo, estamos do meio para o fim.
O que acontece é que a gente está passando por uma experiência que nunca mais nós seremos os mesmos. Voltar ao normal é o que todo mundo está falando de o novo normal. Esse normal que a gente conhecia até 2 meses atrás, ele morreu, ele não existe mais. Alguns aprendizados vão ser para sempre. Essa transformação digital que a gente vinha falando há alguns anos, ela acabou acontecendo a forceps. Não existe opção de não ser digital. Perdão. Então, por exemplo, as pessoas terem que aprender em home office é um aprendizado gigantesco, porque envolve não só tecnologia, como disciplina, como confiança, como organização. Produtividade, então, talvez, né, Sil? Exato, a gente está ganhando um formato novo de trabalho que é irreversível. Muitas empresas estão se descobrindo mais produtivas, mais eficientes, mais ágeis, por conta dessa transformação digital. Então, isso é um ganho irreversível, isso não tem como voltar atrás. Outros ganhos estão muito mais ligados à atitude da liderança, né? Os líderes estão tendo que aprender a fazer gestão à distância, remotamente, o que é muito difícil. Fazer gestão, todo mundo juntinho, já tem lá os seus grandes desafios. Fazer gestão e liderança a longa distância requer um talento, uma disciplina, um olhar para o outro. Confiança, né? Exato. Você olhar para o outro e entender que ali tem dificuldade. E eu acho que uma coisa muito linda que está acontecendo é que o trabalho remoto está invadindo a privacidade do executivo. Então, o executivo mostra que tem filho, papagaio, cachorro, o lado humano do executivo está aflorando de uma forma, está humanizando as relações de trabalho, as relações entre líderes e liderados. As reuniões estão sendo muito mais leves, porque você está no meio de uma discussão, de uma planilha, de um budget, aparece um filhotinho de alguém de 2 aninhos querendo o beijo da mamãe. Isso é uma delícia, gente. Isso quebra, desmonta. Então, assim, eu acho que existem ganhos no meio dessa confusão toda, que se você tiver um pouquinho de atenção, um pouquinho de olhar para enxergar quanta coisa boa, a aproximação das pessoas da família. Aqui eu não vou ressaltar o que são as perdas, porque essa pauta está em demasia sendo divulgada por aí. Mas vamos prestar atenção nas coisas bacanas que a gente está ganhando, não só no mundo empresarial, como no mundo das pessoas, do humano, né? Então, mesmo porque, né, Sil, a gente não tem que ficar olhando para o negativo. O negativo não vai trazer nada para nós. Se a gente quer mover para frente, ultrapassar, né, e vencer isso, a gente tem que olhar para o positivo. Exato, eu acho que ter um pensamento positivo é super importante, ainda mais eu que sou líder de uma organização, se eu não tiver um olhar otimista, positivo, de engajar as pessoas e de dar motivação para que a gente acorda todo dia, de verdade, eu acho que sair dessa recessão vai ser muito mais doloroso. Então, por exemplo, a gente tem reuniões todas as segundas, isso a gente já tinha antes, só que agora elas são remotas, com toda a área de negócios da agência, toda segunda-feira. E a gente sempre começa pelo líder de new business, porque aparentemente parece que ferrou, não tem mais novos negócios. Não é verdade. Então, a gente sempre começa com o Paulo Bramin, que é o nosso gestor de new business, onde ele traz pipeline, quais são os briefings que estão entrando, para mostrar que o mundo não parou. Isso é uma injeção de ânimo que a gente dá para toda a linha de frente de gestão de negócios. Então, eu acho que é esse tipo de olhar que o gestor tem que ter, que o problema existe, não é que eu sou uma sonhadora, que eu não estou vendo que não tem problema, muito pelo contrário. A gente teve que tomar decisões muito difíceis de redução de quadro, de suspensão de trabalho, tudo isso aconteceu, como na casa de todo mundo. Só que, feito a lição de casa de se ajustar ao novo cenário, vamos olhar para frente, não vamos olhar para o retrovisor,
vamos conseguir passar pela tempestade, que depois da tempestade vem a calmaria. Vamos embora, sem desespero, com calma. E o brasileiro, né, Sil, tem aquela característica tão forte de criatividade, de improvisar muito bem, por que não utilizar isso da melhor forma, né? Não, sem dúvida. Eu acho que essa característica do brasileiro, que às vezes eu critico muito, porque o improviso às vezes não é bom, eu acho que numa hora como essa, a nossa criatividade, a nossa flexibilidade, o nosso jogo de cintura, ele é um aliado muito forte para passar por isso tudo. Não, com certeza, exatamente. E a gente sabe que talvez, né, duro de falar, né, isso, que vai rolar uma peneira, né, como a gente conversou, mas se quem passou por essa, né, não conseguiu se manter em pé, por que não pensar que também não era por ali? Talvez foi uma oportunidade de reprojetar a rota, né? De reinventar, de olhar para si mesmo e perguntar o que eu gosto de fazer, qual que é o meu talento real, né? O que a gente estava falando agora, aquele ambiente pesado, aquele ambiente de estresse, de correria, de trabalhar 24 horas dentro das empresas, precisa mudar, talvez veio para isso, né? Porque muita gente está sofrendo, né? Crises aí, muita gente de ansiedade e tudo mais, amigas minhas comentando comigo também que tinha seu próprio negócio, que gostava de dar beijo, gostava de dar abraço em cada um dos funcionários, teve que demitir. Então, assim, vamos olhar um pouco para dentro, né, de si, cada um também como profissional, né, e entender, tipo, opa, será que é o caminho certo? Será que é essa rota mesmo que eu acho que esse isolamento está obrigando as pessoas a olharem um pouquinho para dentro, né? Fazerem avaliações, reflexões. Tirar do automático, né? Porque às vezes a gente nem sabe que a gente estava vivendo no automático. Esse é mais um benefício que a crise trouxe, né? A gente estava muito mecanizado, né? Levanta, toma café, vai trabalhar, almoça, volta, não tem tempo para nada. Um dia desses eu li uma frase sensacional, tipo assim, ó, se você não sair dessa crise com uma nova habilidade e um novo projeto e novos pensamentos, não adiantou nada. Então, de verdade, eu acho que esse isolamento vem forçando as pessoas a repensar a vida, repensar as relações, repensar o seu trabalho, repensar o seu propósito de vida, o seu papel na família. Acho que é muito maior, sabe, esse momento de reflexão, que passa também pelo trabalho. Essa crise, ela vai fazer uma peneira gigantesca no mercado, porque aquele lado que você comentou do talento do brasileiro, de improvisar, de ser criativo, vai pôr ele à prova se esse talento é maior do que a crise que está vindo por aí, porque se você não tiver planejamento, se você não tiver fluxo de caixa, se você não tiver estratégia, só criatividade e improviso não vai funcionar agora. E aí a gente está falando de gestão séria, né? Que nem cortar a unha, todo dia. E talvez esse empresário menorzinho, esse empresário que é quase que um autônomo, um MEI, ele vende o almoço para comprar o jantar, né? Então, essa população é que me preocupa de verdade, porque eu não sei o que vai acontecer com esses milhões, são milhões de pessoas que vão depender desses R$600 que o governo está, que bom que o governo está dando esses R$600, nada Sim. contra, acho que tem que amparar mesmo, mas como sobrevive com isso? Então, assim, eu tenho medo de consequências disso tudo. E aí eu acho que todo empresário tem uma responsabilidade. Não adianta você pensar só no seu CNPJ ou só no seu time. Se todo empresário não tiver uma visão maior, e eu não estou falando de solidariedade, eu não estou falando dessa ajuda social, eu estou falando de compromisso real com a sociedade. O que cada empresa pode, dentro das suas possibilidades, dentro do seu tamanho, dentro da sua envergadura, o que elas de fato podem fazer para contribuir com essa população que vai ficar desamparada. A gente conversou também um pouco sobre demandas represadas, né? Demanda, que no mercado pode estar reprimido, que pode vir à tona. Se você
Tem algum insight para passar? Isso aí é quase que um dado histórico, né? Estava ouvindo outro dia uma entrevista do Karnal na Band News, essa semana, e ele falava sobre a reação do mercado e das pessoas sempre após um pós-guerra, uma pós-pandemia, como já aconteceram outras no passado, e ele fala que quando esses episódios se encerram, existe uma euforia, né? As pessoas querem, não é só ir para a rua por ir para a rua, mas é a sensação de estar vivo, de se relacionar, de consumir, de produzir. Então, existe uma reação já quase que histórica do ser humano. Qual é a reação do ser humano quando termina episódios desta natureza? Ele citou as 2 guerras mundiais, ele citou gripe espanhola, ele citou vários episódios graves, parecidos com esse que a gente está vivendo. Então, mais do que, de novo, eu profetizar, eu acho que olhando um pouquinho a história do mundo, eu acho que sim, eu acho que vai ter uma retomada num efeito de abrir as comportas de uma represa que estava fechada. Acho que não é igual para todo o setor, né? Eu até compartilhei com você um mapa de retomada de setor, tem alguns que vão retomar com efeito cascata, outros vão retomar mais lentamente. Acredito que a nossa indústria, eventos, viagem, veja, o nosso job é aglomerar pessoas. Exato. Como é que nós vamos sair dessa? Não tem como escapar disso. Então, eu acho que nós vamos retomar, mas será mais lento e será diferente. Acho que terá novas variáveis, novas regras. Políticas, né, envolvidas aí. Exato, novas políticas. Que nós vamos ter que se readequar, né? Isso aí. Vai retomar? Vai. No mesmo jeito que era antes? Não. Exato. Olha só, que bacana aqui no nosso chat, eu vou ler algumas dos comentários, são bastante, tá, pessoal? Desculpa se eu perder algum, mas assim, a Renata começa falando, né, juntos somos mais fortes. A Sabrina Alves, super certo, nunca mais seremos os mesmos. Tatiana Uemura, o novo normal, né? Tá se falando muito desse novo normal, né? A gente conversou agora sobre isso. O que é o novo normal, né? Sairemos dessas melhores, a Renata comentou, né? O Rogério Chacon, Human Digital, né? Tava falando ao invés de recursos humanos recursos, alguém colocou aqui que eu vi também, a Dayana Moura. Então, assim, olha só quanta coisa, todo mundo na mesma vibe, isso que a gente precisa se fortalecer, né? Momento de colocarmos em prática a empatia, a Renata Luiza falou, o Enzo, e acho que isso é o bem necessário, a humanização de todos, né? Porque não tirar um dos aprendizados exatamente esse, né? Humanizar tudo isso. A Kátia Braga, né? Todos temos que olhar as pessoas para o indivíduo, para si próprio. Né? Sim, falta de contato físico diário. Alguém comentou aqui, eu sinto falta de beijos e abraços, né? Então, essa vai ser uma demanda reprimida aí nossa, né? Então, sim, viagens de incentivo talvez vai vir para as empresas, né? O mundo corporativo, assim, numa retomada que a gente nem imagina ainda lá, aquilo que a gente estava falando. Pode ser, né? A gente não é profeta nada para ter certeza disso, né? Vamos pensar nessas possibilidades, né? Nessas demandas que podem vir, que é do ser humano, não adianta, a gente precisa olhar no olho. A gente já está 40 dias aí trancado, sentindo falta, né? A gente comentou antes de começar a live, que bom, me produzi para você, eu para você, coloquei brinco. Gente, vocês precisam ver que loucura que é. Eu não passo uma base no rosto, eu não coloco um brinco faz 40 dias. Porque não tem porquê, né? A gente se enfeita, que nem os índios, né? Que fazem aquelas pinturas, etc., porque eles vão para uma festa, a festa deles é a vida. Exato. E nós estávamos todo trancadinho num casulo, quando eu me vi hoje, falei, que legal, eu vou para uma live, então eu vou me arrumar para essas pessoas. Do ser humano, a gente precisa do contato, a gente precisa de gente. E sim, eu acho que com essas privações, essas liberdades que nos foram tolhidas do dia para a noite, sem aviso prévio, vão ter um sabor muito diferente. Eu acho que a gente vai valorizar coisas que eram banais, como fazer um churrasco num sábado, convidar os amigos e a família, era uma coisa banal.
Eu acho que elas vão passar a ter um sabor, elas vão ser valorizadas de outra forma, assim como viagens de incentivo, convenções de vendas, as pessoas vão valorizar isso de uma outra forma, ainda que em formatos diferenciados, com novas regras, etc., isto vai acontecer, isto vai voltar diferente, e as pessoas vão valorizar de outra forma. É só pensar no escopo físico, pessoa física, quantas pessoas que estão ouvindo a gente aqui que está com vontade de fazer um almoço de domingo na casa dos pais ou chamá-los. Esse gostinho especial no mundo corporativo vai ser muito parecido, acredito eu. Isso que eu ia falar agora, Sil. Imagina as campanhas próximas que vão vir para vocês. Olha a quantidade de insights que a gente falou aqui, de ideias, de links que vocês podem trabalhar, né, as agências de live marketing, para esse momento atual, né, com as campanhas. Eu acho que tem muita coisa boa. Olha quanta coisa a gente já falou, da digitalização forçada, das relações empáticas, da valorização do ser humano. Gente, se não tivesse acontecido esse caos, essa conversa não existiria. Exato, exatamente. A gente foi meio que forçado e obrigado a todo mundo a olhar para o mesmo lugar. Porrada. E aí tem várias linhas filosóficas, né? Tem as pessoas que são mais religiosas, que acham que isso tudo já estava escrito na Bíblia. Eu já ouvi muita coisa, gente. Fim do mundo, né? Mundo espiritual, que aí vem o espírito não sei das quantas e também escreve uma carta dizendo que no dia 15 de maio a primeira onda termina, mas que a gente tem que se comportar, senão vem uma... Então, assim, e tem os ateus cientistas, né, que falam que isso de tempos em tempos vai acontecer no planeta Terra, não tem nada a ver com vontades divinas e que a gente precisa estar preparado para isso tudo. Então, você escolhe a linha filosófica que você quiser, todas estão certas. É isso que eu ia falar agora, todas combinam no mesmo caminho, no mesmo lugar, o final, certas, né? Absolutamente corretas. O final é o mesmo, né? O final é o mesmo. Olha o aprendizado que a gente está tendo, seja por vontade divina ou científica, exato. Estamos tendo aprendizado. Exato. Né? A Renata falou também aqui no chat, coisas simples como um bom dia, abraços, beijos terão mais valor depois de tudo isso, que é o que a gente acabou de falar. Certeza. A Natália Melo dos Santos, estamos tendo que conviver com o medo da morte, algo que não estamos preparados. Isso vai mudar muito a gente, né? Acho que os orientais são muito mais treinados a falar, né, sobre a morte desde que nasce, vamos dizer assim, do que nós ocidentais. Então, olha, e um outro gancho bacana, Natália, essa sua... temos uma... Até porque a gente encara a morte diferentemente dos asiáticos, né? Exato. Como eles têm uma filosofia diferente da nossa, o dia da morte lá é quase que uma festa, uma comemoração, porque é uma passagem de continuação para uma coisa melhor. Para nós é um fim. Não é, exato, a gente chora, a gente veste preto, fica de luto. Eles dão festa, vestem branco. Então, assim, olha o que a filosofia de vida pode fazer com o mesmo fato, o mesmo evento. Exatamente. Muito bacana. E a Dayana Moura está perguntando aqui, Silvana, como você acha que será o novo normal? Eu acho que o novo normal é um pouco da somatória disso tudo que a gente está falando, que as coisas aos poucos serão liberadas com restrições, que as valorizações de episódios banais, sejam ele o almoção de domingo na casa da mama, ou seja ele uma viagem de incentivo, ou um congresso, ou uma feira, eles vão ter um sabor diferente. Eu acho que a gente vai valorizar essas relações, e esse aprendizado todo do digital, da produtividade, isso já é a construção do novo normal. A gente já está vivendo um pedaço desse novo normal. Eu arrisco a dizer que daqui a um ano, que um ano hoje tem um exponencial de velocidade como se fosse 5 anos no passado. Daqui a um ano a gente vai olhar para trás e falar, nossa, como é que a gente conseguia fazer isso daquele outro jeito antes? Que louco, né? É a mesma coisa a gente olhar para os aplicativos de hoje, né? Eu não dirigi sem carro sem o Waze ou o Google Maps, por exemplo. Exato. Então, assim, e veja, eu tenho idade suficiente para ter nascido na era analógica, e eu estava outro dia dando uma palestra num evento proprietário nosso, no MUBS, e a pauta era
o humano no centro da transformação digital. E blá, 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 vira um estagiário lá dos seus 21 anos de idade e fala assim, nossa, mas como é que vocês faziam antes? A pessoa nasceu digital, ela não consegue entender. E aí, quando a gente, que nasceu no analógico, olha lá para trás e fala, cara, como que nós conseguimos fazer uma campanha de incentivo a nível nacional sem internet? É de pirar o cabeção, gente. Acho que vai acontecer a mesma coisa. A gente vai estar passando por uma revolução, só que não é só uma revolução digital, não, gente. É uma revolução do conhecimento, é uma revolução do saber, que a gente vai olhar para trás e falar, nossa, como a gente era tapadinho, né? Exato. E do autoconhecimento também, né? E do autoconhecimento, Ah, maravilha. Eu acho, olha, nós estamos vivos, vivendo isso tudo, é um privilégio, é uma experiência que há 100 anos para trás não aconteceu. Durante os últimos 100 anos foi monótono, gente, não aconteceu nada. É verdade. Se a gente pegar os últimos 20 anos para cá, nós devemos ser cidadãos, seres humanos muito especiais, porque não é fácil absorver toda essa mudança. Nós estamos no meio de uma mudança, de uma transformação gigantesca de era. É a era do conhecimento, autoconhecimento, conhecimento em geral. Então, assim, baita privilégio a gente estar vivo nessa transformação que o mundo está passando. É o novo normal. É o novo normal. Ana, é o novo normal. Sei lá eu como é que vai ser o novo normal, só sei que é muito diferente. Exato, do que era, né? O Enzo também comentou que novas frentes se abrindo, isso é o outro lado positivo. Sempre olhar, né, Enzo, pro lado positivo. O Marcos Carvalhais, existem males que chegam para o bem, né? Às vezes a gente pode encontrar transformação em meio de casos de uma pandemia. O pessoal está conversando bastante por aqui, uns falando que não usam mais jeans, que não sabe se serve, que tá trabalhando sempre descalço, olha só, né? Novas formas de trabalhar. Ai, gente, que drama que é isso, ficar em casa comendo o dia inteiro. Tem que ter muito, como fala, autocontrole? Não sei. Não tô tendo nenhum, nesse aspecto. Quando o novo normal voltar, aí a gente resolve esses quilos a mais. Não é? De chinelo, tudo tem motivo, o ser em contraposição ao ter. Isso também está se falando bastante, né? Vamos olhar mais para o ser do que para o ter, que é o que você acabou de falar aí há pouco tempo atrás. Isso aí, sem dúvida. A Valéria Faria também, nesse momento, o grande exercício é a ressignificação do nosso modo de vida, processo de trabalhos, etc. Aí o Enzo, espero que quem faz gestão de uma área venha a ser enxergado como um excelente resource para outras que podem ser muito bem aproveitados, explorar os talentos alheios sem preconceitos. O que acha, Sil? Olha, Enzo, isso é uma tentativa muito gigante que a gente faz no dia a dia da nossa agência, porque a gente tem um hábito muito antigo de encaixotar a pessoa numa caixinha do organograma e achar que ela não pode sair daquela caixinha. E as próprias pessoas se encaixotam, né? É muito louco isso. E quando você tenta quebrar essa caixinha, existem várias resistências. A resistência do líder, que não quer que saia da caixinha, a resistência do par, que não quer que ele invada a área do outro. Então, assim, isso, de novo, a transformação digital está sendo um baita de um aliado, porque parece que quando você não está trabalhando junto no estado físico, o organograma meio que se desfaz, é muito louco isso, né? Porque você não está mais sentado no feudinho do seu pedaço, se eu ver um funcionário conversando lá para outra área, eu já vou ficar com o meu radarzão ligado. Então, eu acho que essa transformação digital está, inclusive, ajudando a quebrar essas caixinhas. E a gente vem exercitando isso com muito sucesso, muito sucesso. E para ajudar a exercitar isso, a gente cria comitês, onde esses comitês são formados por participantes de vários times que se reúnem para uma pauta específica. Então, sai daquela rotina do dia a dia que ele está acostumado a fazer do job e vai cuidar de um outro assunto que não tem nada a ver com o job dele. E a gente encontra revelações, talentos absurdos no meio disso tudo. Exatamente. Que então, é muito legal você quebrar essa caixinha e deixar essa pessoa na sua plenitude
com o seu pensamento, com a sua estratégia, com a sua filosofia, com a sua vivência de vida. Tira a caixinha. Acho que as caixinhas são necessárias para ter uma organização. Organização, Exato, uma organização, mas não pode ser uma camisa de força, né? De vez em quando tem que ir lá soltar a camisa de força. Eu sou super partidária de fazer essa troca de talentos entre escopos e desafios e projetos. Ah, maravilha, Sil. E aí tem uma pergunta aqui também da Kátia Braga. Sil, quais competências serão exigidas para o líder nesse novo mundo? Acho que você falou um pouco, né? Mas se você quiser resumir. Sim, eu acho que o líder desse novo mundo, ele tem que, sempre teve que ter, mas eu acho que agora existe uma necessidade que é vital para o sucesso do time dele, que é esse olhar empático, cuidar do time e da pessoa como indivíduo, ter conversas além do job, além da tarefa, além do entregável, entender a dor, a dificuldade, dar exemplo, também mostrar suas fragilidades, também se expor, estar junto. Então, assim, agora, nessa época que o líder não consegue ter contato físico com o seu time, este papel empático ganhou uma importância maior do que saber como é que está o job. Bem isso, Sil. Beatriz Fonseca aqui. De certa forma, o isolamento acabou unindo mais as pessoas, mesmo que digital, pois passamos a falar com maior frequência com alguns amigos ou parentes que antes falávamos, por exemplo, uma vez por semana, eu digo mais, até por mês, né? Aham. E a Raquel Helena Campos também comentou aqui: o autoconhecimento vem como uma grande onda necessária para a continuação da trajetória individual e coletiva. Como a crise será encarada por cada um, irá transformar comportamentos, reconstruir crenças e aprendizados. E bingo! Tantas inovações e evoluções que virão, né? A Beatriz responde até: sem dúvidas, mudou muito a forma de pensar, agir e trabalhar. O pessoal assim tá adorando aqui, Sil, tem muita coisa bacana. Acho que eu queria agora falar um pouquinho contigo, Sil, assim, eu vi no site de vocês que vocês têm algumas plataformas, né, digitais que vocês, vamos dizer assim, ninguém estava preparado para, mas eu vejo essa plataforma hoje, essas plataformas que vocês têm. Você quer falar um pouquinho sobre elas? Como que pode ajudar as empresas? Né? Eu acho que nós sempre tivemos uma preocupação, a minha equipe, os meus líderes e eu particularmente, de inovar, de estar sempre na tendência, lançando novidades e construindo a história do incentivo e dos eventos. Fruto dessa filosofia, a gente tem algumas ferramentas proprietárias, que são plataformas digitais, que eu diria que a Markup, enquanto empresa, encontra-se numa situação de altíssimo privilégio, porque por causa delas, o impacto no nosso negócio teve impacto? Yes, teve impacto, mas ele foi menor do que em outras agências, por exemplo. O que são essas ferramentas? Um é um marketplace que a gente tem já há anos, chamado Prêmio Ideal, que é uma plataforma como se fosse um múltiplos, só que ele é B2B. Então, por exemplo, a Colgate tem uma campanha conosco, onde os participantes de um projeto de incentivo batem meta, ganham pontos e resgatam nesta nossa plataforma. Então, isso é um produto nosso já de há muitos anos, não nasceu ontem, e ele gera um volume de negócio gigantesco. Então, essa é uma plataforma. A outra plataforma é a plataforma de gestão de campanhas. Então, a gente tem uma ferramenta de relacionamento entre a marca e a sua equipe de venda, seja trade, varejo. A gente só não atua na ponta do consumidor final, onde a gente faz toda a gestão de performance, seja de vendas, seja de treinamento, seja de positivação. Então, essa plataforma também é um produto nosso, que a cada nova campanha que a gente conquista no mercado, a gente faz otimizações só da regra de negócio daquele cliente e rodando, a plataforma está pronta. E a nossa terceira ferramenta é o WhatsApp, que é uma forma de comunicação onde a gente usa a tecnologia do WhatsApp, mas através de áudio, através de vídeo, para que o participante tenha um engajamento maior. Então, eu diria para vocês que a gente teve impacto, sim, principalmente no que é no mundo físico,
por exemplo, um contrato que a gente tinha eventos de treinamento da cadeia de vendedores da General Motors, para treinar lançamento de novos veículos, esses estão todos adiados, né? Porque não tem como você fazer esse treinamento fisicamente só por digital. Então, essas ferramentas que são totalmente digitais têm nos mostrado que a gente fez uma aposta certa. Tem nos mostrado que todo o investimento que a gente fez de timesheet, de dinheiro, de tempo, de queimar a cabeça, hoje a gente está colhendo frutos no meio dessa crise toda que a gente está vivendo. Então, a gente está muito feliz em ter essas ferramentas dentro de casa. Olha só, mais uma dica, né, para as outras agências aí que quiserem, inclusive, bater um papo com você depois, conversar sobre, mas para investir, né, e pensar muito com carinho e muito forte para ir para esse caminho, né, Sil? O que eu acho é que o nosso mercado, de forma geral, as demais agências, e a nossa não é muito diferente disso, é só um bocadinho assim, a gente pensa muito no cliente e só no cliente. Todo o talento que os empresários do live marketing possuem, eles dedicam a projetos do cliente. Inovação para a marca. E não interna, né? E não para dentro. Não para o seu próprio negócio. Não sobra tempo para o próprio negócio. Então, se eu pudesse mentorar, dar um conselho de quem está há 26 anos no mercado, já teve ups and downs, mas em nenhum ano, em 26 anos consecutivos, a Markup nunca fechou no prejuízo na sua história. Isso tem um valor, né? Isso é gestão, isso é tomada de decisão correta. E não é só minha, não. Eu tenho uma liderança lá que me carrega no colo, gente. Eu escuto, eu pondero, eu corro maior ou menor risco, mas assim, eu tenho um time que me carrega no colo. São foda, meu time de liderança. Mas eu obrigo esse time de liderança a dar um pedacinho do tempo deles para a agência. Porque se deixar, o cliente engole tudo. Sim. Essa é a maior contribuição que eu queria dar para os meus pares, né? Se acotovele para ter um tempo da sua liderança contigo para pensar no seu negócio, na inovação do seu business. Pensar em 1 ano, 5 anos, 10 anos, onde você quer estar, não onde o cliente te coloca. Né? Eu acho que o cliente já leva um pedação gigantesco da nossa atenção e está certo, nós vivemos para eles. Mas se a gente não cuidar da nossa saúde, da nossa longevidade, da nossa sustentabilidade, ele simplesmente troca de fornecedor. E você? Exato. Então, eu acho que eu tenho uma liderança que é invejável, eu tenho um orgulho gigantesco, acho que esse é o meu maior talento, é ter montado um time de líderes que eu me orgulho, bato no peito e falo, é tudo meu, vira e mexe nos posts que eles fazem, eu ponho, é tudo meu. Porque de verdade, eu não conseguiria, liderança, eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei sem esse time de liderança. A palavra da ordem, acho que é liderança agora, né, Sil? É isso. E a Graziela Sandri Viagens aqui me colocou um ponto interessante aqui, ó. Me parece que os profissionais com poucas exceções gostavam de ser multitarefas, até pelo fato do empresário não valorizar. E agora muda o paradigma. E o que eu vejo muito sobre isso quando eu li isso, quando eu li o comentário dela, é que está se falando muito, viu, Grazi, em multipotenciais, né? Não tá, os multitarefas não é mais a vez a ordem. Pesquisem um pouco, tem muito conteúdo aí na internet e consultorias de desenvolvimento de pessoas e coaches falando sobre multipotenciais. Você já ouviu falar, Sil? Sim, já ouvi falar. É um passo superior ao multitask, né? Mas a Grazi tem razão. No passado você tinha que ser um fodão de um especialista e saber muito daquilo, né? E hoje, passado um bom tempo, se cobrou mais do generalista, que é sair da casinha, sair daquela caixinha onde se só faz aquilo, e ir para um andar de cima e ter uma visão mais global do que o seu trabalho impacta ao seu redor. E o multipotencial, né, que é a pessoa que está disposta a desaprender e reaprender, é a pessoa que está disposta a exercer as suas capacidades, os seus soft skills em outras potencialidades. E não necessariamente tem só um talento, né, dessa pessoa. Exato.
Exato. É bem isso. Antes de partir para a última pergunta, Sil, eu queria falar com você um pouquinho sobre os eventos híbridos. O que você pensa disso, né? O que você acha, como é que vai ser, qual o impacto que vai gerar isso no nosso mercado? Você sabe que, Lari, o ano passado eu fui convidada a dar alguns workshops e palestras com esse tema. A Vanessa Martin, que é uma pesquisadora acadêmica, tem vários livros publicados, ela fez uma pesquisa inédita o ano passado, junto com o Gerson Christensen, da SSK, sobre eventos híbridos. Ela fez uma pesquisa com clientes, fornecedores e agências, ela fechou o tripé bonitinho. Lá naquela pesquisa, o ano passado, eu estou falando no segundo semestre do ano passado, onde a pandemia nem era cogitada, né? Exato, já mostrava uma sinalização muito interessante para eventos híbridos, com o viés de que viabiliza budget, que você envolve mais pessoas, e ela começa definindo o que é evento híbrido, né? Porque também existe aí, como é novo, existe interpretações distintas de conceito. Evento híbrido é 2 pontos. Um evento que acontece fisicamente e tem a abrangência digital. Então, você tem um espaço, um hotel, uma convenção, seja lá onde for, uma casa de eventos, e através da tecnologia, de um streaming, você dá acesso, como, por exemplo, o Expo Management. Aquilo é um evento híbrido há muito tempo, né? Você tem ele ali acontecendo fisicamente e, através de streaming, você tem uma abrangência gigantesca. Esta pesquisa que ela traz o ano passado, isso, inclusive, tem acesso na internet, quem tiver interessado em conhecer essa pesquisa, eu super recomendo. Essa pesquisa mostra que haveria um crescimento não exponencial, mas que era fato o crescimento disso, porque traz muitos benefícios. O que era o grande impeditivo nessa pesquisa é justamente o que é o maior benefício, que é a tecnologia. O Brasil não tem 5G, as transmissões são caríssimas, os streamings são péssimos, então tem um monte de barreira para que o evento híbrido acontecesse. Ora, olha que pandemia incrível. Nós estamos tendo que ter um mergulho em tecnologia. Você mesmo comentou que um pouquinho antes da gente fazer esse bate-papo, você teve problema com a internet que caiu. Imagina isso numa convenção acontecendo e você tendo que fazer um streaming e ninguém consegue se conectar. Dependendo disso, né? Da tecnologia totalmente. Taquicardia. Então, o que eu acho? Que essa pandemia que nos forçou a mergulhar no digital, também vai acelerar as questões de tecnologia. E os eventos híbridos talvez seja o novo normal, gente. Aí talvez seja um dos caminhos que a área de eventos, principalmente os eventos corporativos, vão trilhar através do evento híbrido, onde você vai reunir menos pessoas, mas você vai dar acesso a muito mais gente, com qualidade, exatamente. Com segurança, que o sinal não vai cair, com eficiência. Unir, né, Sil, e não pensar, e não ter medo, e pensar que vai substituir, porque o ponto físico sempre vai ser do ser humano, de querer, e nunca vai ser igual. Não, foi uma abordagem que, logo que saíram os e-books e os aplicativos que você conseguia ler um livro digitalmente, o livro em papel vai acabar, não vai, desculpa, gente, meu uau passou aí. Não vai acabar, não vai, assim como o jornal não acabou, mas muda a relação modelo de negócio, sem dúvida nenhuma, muda, mas não acaba. Então, assim, evento como era não vai existir mais. O evento híbrido é uma grande aposta, porque ele une tecnologia com engajamento de pessoas. Então, acredito que a pesquisa da Vanessa hoje esteja toda errada, porque a velocidade que ela mensurou lá, que a gente previa que em 4, 5 anos o evento híbrido seria uma realidade nas companhias, isso eu acho que ela errou. Mas é óbvio que ela ia errar, porque ela não tinha como prever essa situaçãozinha, né, que a gente está vivendo. Sim, era uma expectativa, talvez uma tendência, né? Tá, e a pergunta que não quer calar, Sil, a gente falou de muitas coisas assim, mas e para resumir assim, a última pergunta, como a gente pode se reinventar?
Eu acho que com o pensamento positivo é a tônica. Se você não tiver isso como o seu guia, você não vai nem querer se reinventar. É pensamento positivo, é resiliência, porque você vai tentar caminho de se reinventar, não vai dar certo, você não pode ser derrotado, você volta e tenta outro, volta e tenta outro. Então, eu diria que esses dois pilares, que é pensamento positivo e resiliência, trará como consequência a reinvenção da roda. É isso. Maravilha, concordo plenamente com você. Espero que o pessoal também aí tenha se inspirado, se motivado um pouco mais, porque a gente, né, sabe que juntos sim nós somos todos mais fortes. Essa energia aqui, os comentários, a movimentação do chat vai estar gravado, tá? Você vai poder acompanhar depois aí. Oba! Também. Assim, foi incrível. Super agradeço o pessoal do chat que está aqui. Muito gostoso compartilhar ideias e discutir com pessoas que estão numa vontade de fazer diferente, né? É isso, então, que a gente vai contaminando, né? Vamos junto. Vamos junto, exatamente. E a energia constrói. Com certeza, com certeza. Silce, meu muito obrigada pelo seu tempo, por ter aceito todo mundo. Essa entrevista aí com a gente aqui. Foi, sim, riquíssima. O contato tá delicioso. Uma pena que a gente tem uma outra webinar para começar aqui às 11h30, senão a gente poderia ficar o dia inteiro conversando aqui, trocando ideia com o pessoal, né? Fácil. I'm easy talking. Maravilha. E é isso, beijo pessoal. Pra todo mundo. Obrigada, viu, gente? Fé que vai dar tudo certo. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por todos os comentários aqui. Um super beijo. Vamos que vamos.